Olá, queridos amigos, vamos refletir no Evangelho do 27º domingo do Tempo Comum, ano B, é o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 16. Nesse Evangelho, vamos colocar primeiro num contexto, né? Jesus, ele já escutou de Pedro que ele é o Messias, o Cristo. Então, a partir desse momento, no Evangelho de São Marcos, Jesus trata de ensinar aos seus discípulos que ele não é somente o Cristo, ele é algo mais. E quer revelar para eles um caminho novo. E por isso começa falando sobre a cruz, o sofrimento, o seu próprio sofrimento, como ele vai morrer na cruz. A reação dos discípulos não é boa, mas Jesus, ele não se intimida. Volta a falar sobre isso no capítulo 9. Fala aos discípulos que eles precisam conhecer essa verdade salvífica do sofrimento. E finalmente chegamos aqui ao capítulo 10, que começa com essa discussão sobre o divórcio, né? Que parece uma discussão fora de lugar. Mas como assim? Jesus está querendo revelar que ele é o Filho de Deus e agora pois chega com um tema de moral? Ah, mas aqui esse não é qualquer tema de moral, né? Esse tema é um tema que toca a vocação humana, que toca a razão de ser pela qual nós fomos criados. Por que será que nós fomos criados? Por que será que nós existimos? Será que alguma vez nós nos fizemos essa pergunta? Nossa, eu já me fiz essa pergunta muitas vezes. E não é uma pergunta que se responde com uma frase feita, uma frase de efeito, essas que se colocam nas lápides ou que se colocam depois nos monumentos. É algo que precisamos entender para depois ir descendo para o nosso coração. E, de fato, é um entendimento que se dá ao longo da própria vida. Nós nascemos não para ser felizes, mas para aprender a amar. Porque o amor nos vai fazer felizes. A essência da vocação humana é essa. Bom, padre, lendo aqui no Evangelho, parece que não diz nada sobre isso. Será que não? Vamos lá. Jesus, ele se encontra com alguns fariseus que se aproximaram para colocar à prova. Não estavam buscando a verdade, eles queriam era provocar Jesus. E fazem uma pergunta muito profunda. É lícito ao marido repudiar a mulher? A pergunta é sobre o adultério. É óbvio que eles já tinham uma resposta e que queriam pegar Jesus em contradição. E então Jesus, ele vai às origens. Ele cita o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Primeiro pergunta, o que vos ordenou Moisés? Então os fariseus responderam que Moisés tinha ordenado que escrevesse uma carta de divórcio e repúdio. E Jesus lhes disse, olha, Moisés fez isso por causa da dureza dos corações humanos. Mas no início não era assim. E aí cita o livro do Gênesis. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e os dois serão uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Então vamos falar sobre essa vocação. Deus nos criou homem e mulher. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Por que será que Deus nos criou em dois sexos? Dois sexos distintos, mas com a mesma dignidade. Certamente está para complementariedade, mas por quê? Se nós pensamos que um foi criado para o outro, para o matrimônio, como acaba de dizer o livro do Gênesis, né? Então o matrimônio faz parte da essência da nossa vocação humana. Fomos criados em dois sexos distintos,
o que significa que nós não somos completos em nós mesmos, algo está faltando. Fomos criados para nos unir, diz Jesus que nós, diz o livro do Gênesis, né? Nós devemos deixar pai e mãe e unir-nos para que sejamos uma só carne. Mas a pergunta permanece, por que Deus quis assim? Né? A meu ponto de vista, é uma forma de manifestação do próprio Deus. Se nós fomos criados para o amor, e Deus é o amor, e ao longo da nossa vida, a nossa vocação é encontrar-nos com amor, Deus nos quis dar o matrimônio como um caminho desse encontro com o amor. Por quê? Deus é uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai ama tanto o seu Filho, Jesus, que o amor entre eles é uma pessoa, é o Espírito Santo. O esposo ama tanto a sua esposa que no amor entre eles nasce uma nova vida, que não é nem o esposo nem a esposa. E eles aprendem a amar essa criança de uma maneira nova, distinta, diferente de todos os outros amores que eles já tiveram antes. O amor de filho, o amor de criança, o amor de amigo, o amor de irmão, o amor de namorado, o amor de noivo, o amor de esposo, esposa. Agora, amor de pai, mãe. Deus está ampliando a nossa capacidade de amar. Deus quer que o matrimônio seja o caminho natural para conhecer a Deus. Repito, o caminho natural. Porque depois, com a encarnação, Jesus veio trazer o caminho sobrenatural, através da sua graça, que dá um upgrade na nossa vocação. A maioria das pessoas são chamados ao matrimônio, mas nem todos, né? Eu, por exemplo, fui chamado ao sacerdócio. É uma vocação particular, especial, que só Deus pode dar. Para poder romper com os vínculos da natureza, só Deus pode vir ao encontro. Ah, padre, mas e o que dizer então com as pessoas que não conseguem, ou que o seu matrimônio fracassa, ou que elas percebem que não era o caminho? Deus, ele sempre vai dar um jeito de ajudar-nos nessas situações difíceis. Nós não podemos dar uma resposta geral, porque cada caso é um caso. Mas fica aqui patente que o que Deus quer é a parte da nossa vocação, da nossa felicidade, da nossa realização, o matrimônio. Deus nos criou homem e mulher para que possamos nos unir e sejamos uma só carne. Na eternidade se superará esse vínculo com um vínculo maior ainda. Nós nos vamos unir de forma matrimonial a Deus mesmo. Então, que essa vocação sublime que começa aqui na Terra e continua na eternidade nos inspire para querer conhecer ainda mais o amor de Deus. Vamos responder às perguntas. Por que o divórcio é uma consequência da dureza dos nossos corações? Como disse Jesus, né? Porque quando Deus criou Adão e Eva, Deus os criou perfeito. A complementariedade entre eles era perfeita. Veio o pecado original e já o encaixe já não é perfeito. Então, o ser humano, por causa do pecado, sente dificuldades no encaixe. Mas acaba se justificando com essas dificuldades para dizer, não, o encaixe não é possível. Então, isso justifica talvez estar buscando. Não foi com essa, vai ser com outra. Ou não foi com este, vai ser com outro. Isso é fruto da dureza dos corações. O que Jesus quer dizer, dureza do coração, é o pecado. O coração que está longe de Deus, o coração que está fechado à graça de Deus. Então, se a graça de Deus não entra, o matrimônio é muito difícil, para não dizer impossível. Mas, com a graça de Deus, tudo é possível. Deus quer vir nos ajudar a viver essa vocação maravilhosa aqui nessa terra. Cumpri-la, ainda que o encaixe não seja perfeito, ele entra entre os esposos para ajudá-los a que o vínculo entre eles seja sólido e possam perseverar nessa belíssima vocação.
Por último, queremos comentar a segunda parte do Evangelho, né? Fazer-nos como crianças. Jesus, em diversos momentos do Evangelho, ou cita que o reino dos céus é das crianças ou dos que se fazem como crianças, e ele mesmo acolhe as crianças. O que será que Jesus está dizendo, né? Que nós devemos ser infantis ou que a salvação é só até uma certa idade, depois disso entra a maldade no nosso coração, né? Não, claro que não. Porque, além do mais, no coração das crianças também tem maldade, né? Às vezes nós vemos crianças pequenininhas, né, que basta que alguém toque um brinquedo, um amiguinho vem e toca um brinquedo seu e toma uma brinquedada na cabeça, né? Ainda que a criança nem sabe falar direito, está engatinhando, mas já está defendendo os seus bens. Então, não é isso que Jesus quer dizer. Tampouco quer que nós sejamos infantis. Mas Jesus ressalta essa simplicidade que vem das crianças. A simplicidade ou a humildade é a virtude fundamental para a santidade. Sem humildade, ninguém pode se salvar. Jesus está dizendo que nós devemos ser humildes. É a humildade que nos vai abrir para que Deus possa entrar e fazer todos os milagres que Ele quer fazer em nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.